desinformação eleitoral. Pois não, Socorro. Amadeu, para a Comissão Europeia, a Meta, que é a empresa que é dona do Facebook e do Instagram, essa empresa não tem uma ferramenta eficaz para monitorar a desinformação em relação às eleições europeias, as eleições para o Parlamento Europeu, que acontecem em junho. Então, a comissão está preocupada com a desinformação, com conteúdo político irregular que facilita a interferência estrangeira nas plataformas, o que claramente viola a lei de serviços digitais que está em vigor aqui no continente, aqui na União Europeia. Para a comissão, a rede de publicidade da Meta é vulnerável à desinformação e potencialmente, ela é potencial também, ela pode ser um alvo da manipulação da Rússia, a Rússia que financia muita gente de extrema-direita, porque é interesse da Rússia que a extrema-direita ganhe cada vez mais lugares no Parlamento Europeu. Bem, a Meta também, a comissão está preocupada, porque a Meta já avisou que está disponibilizando uma ferramenta bastante eficiente, que é usada para terceiros, como jornalistas e observadores. Eles observam, eles monitoram as eleições em tempo real. A Meta já avisou que está disponibilizando essa ferramenta. Então, agora a empresa tem 5 dias para explicar o que está fazendo para compensar o fim dessa ferramenta. Bem, a Comissão Europeia também não está contente com o sistema da Meta, é um sistema que a empresa tem que oferecer aos usuários para que os usuários denunciem conteúdo ilegal. Para a Comissão Europeia, esse sistema da Meta não está de acordo com a lei. Bem, a Meta disse que tem um processo bem estabelecido para identificar e reduzir os riscos na plataforma. E uma informação paralela, Amadeu, é que a Meta anunciou hoje que já no próximo mês, quer dizer, já, nem posso dizer já, mas que no próximo mês vai começar a identificar, vai colocar uma espécie de selo nos conteúdos que são produzidos através de inteligência artificial, Amadeu. Há 8 anos essa farra começou no Reino Unido, na história do Brexit. Qual farra eu me refiro? A farra das plataformas alterarem as votações. E foi ali, com a Cambridge Analytica, procurem aí nas redes, que se modificou uma intenção do povo do Reino Unido e eles saíram da União Europeia. E de lá para cá isso só se intensifica. As democracias ou barram essa farra ou nós vamos para o buraco, professor Vila. Você lembrou muito bem o caso do Reino Unido e numa eleição muito pau a pau, muito disputada, né? E num plebiscito, melhor dizendo, né? E os resultados e o ônus que isso significou hoje para o Reino Unido. Isso é evidente, basta ver os indicadores econômicos que são extremamente preocupantes, né? Agora, a questão que se coloca, e esse é o desafio que você apontou para as democracias ocidentais, como limitar a ação dessas plataformas. Esse é um grande desafio, a Europa está enfrentando, é uma questão que nós também está sendo discutida aqui no Brasil, em outros países, tem eleições agora no México que são importantíssimas, lá o mandato é de 6 anos, né? São 2 mulheres, as principais candidatas lá no México, e todo mundo preocupado com a ação dessas plataformas. E é um dos desafios, entre tantos que as democracias têm agora, nessa década mais complicada desde 1930, né, se nós olharmos nesse longo período, nesse longo arco histórico, esse é um momento tão difícil, quase tão difícil como 1930, que levou a nazismo, fascismo, stalinismo, salazarismo, franquismo, etc., que é a resistência das democracias, agora tendo também de enfrentar essas plataformas, que é a novidade do século XXI. Associam, Apoliano, por questões econômicas e até simpatia política, né, por essa extrema-direita aí. Amadeu, e também pessoas que têm certo nível de instrução, eles utilizam essas ferramentas para se utilizar, como é que eu posso dizer assim, enganar mesmo, né, parte do eleitorado, porque apostando na ignorância, pessoas com menos instrução,
que não tem um ensino médio, não tem um ensino superior e que recebe aí, ou mesmo pessoas analfabetas que utilizam ali o WhatsApp, utilizam o Facebook para se informar e acabam caindo na armadilha de gente que tem método para conseguir ganhar alguma coisa, seja dinheiro, seja chegar ao poder. Então, a população, o usuário vira ferramenta dessas estruturas. Vamos lá, Ari. Olha, Amadeu, eu quero trazer para a nossa realidade aqui para o Brasil. A gente teve lá no governo da presidente Dilma o Marco Civil da Internet, que foi um pontapé inicial nesse relacionamento entre legislação e as rápidas mudanças nas mídias digitais. Foi importante porque preservava ali os direitos individuais dos cidadãos. Depois veio a Lei Geral de Proteção de Dados, 4 anos depois, 2018. E aí a gente percebeu que nenhuma das duas legislações era suficiente para impedir a desinformação e a propagação de fake news e crimes, discursos de ódio incluído. Aí agora tem o projeto de lei das fake news. É de 2020, nós estamos em 2024, 4 anos depois. Ele saiu do Senado e está na Câmara, onde o presidente Arthur Lira e a bancada conservadora, a bancada bolsonarista, se recusam a levar adiante. Então, a gente está patinando ainda em relação a garantir que você receba, ao acessar as redes sociais, as plataformas digitais, informação de qualidade e não seja colocado diante de um conteúdo criminoso, de discurso de ódio, de misoginia, de racismo. Enquanto o deputado federal Júlio Arcoverde deve estar indo me assistindo, não é nada, não é uma guerra contra a Câmara, não é uma guerra contra o Congresso, mas enquanto os nobres deputados não destravarem a PL das fake news, nada mudará no Brasil. Até porque o poder legislativo, ele é muito representativo, é o poder mais popular, eles são Sim. todos frutos do voto do povo, todos os deputados que estão lá, todos os senadores que estão lá. Se o eleitor precisa qualificar melhor esse voto, é outro assunto. Mas os que estão lá são os legítimos para tratar desses temas, porque a sociedade quer que os temas sejam efetivamente tratados. Pois não, Francis, rapidamente? Então, Amadeu, enquanto fica esse cenário tumultuado em diversos países, inclusive o Brasil, sem uma regulamentação, essas tecnologias seguem avançando. Eu lembro que o primeiro projeto para regulamentar fake news, punir as fake news aqui no Brasil, foi apresentado pelo Ciro Nogueira em 2018, um projeto que foi engavetado. De lá para cá, esse projeto não foi aprovado. Veio a inteligência artificial, as deepfakes e nada de acontecer essa regulamentação. Então a Europa dá o pontapé inicial, mas até a Europa, que já deu esse pontapé inicial, está atrás, Amadeu, porque essas tecnologias avançam a cada minuto e os parlamentos seguem nesse tumulto. Ô, Socorro, alguém puxou a orelha... Tem uma criança, é o professor Vila... Desculpa, Amadeu, amanhã é feriado. Ah, socorro. Estão tendo um churrasco aqui do lado. A coisa criançada boa. tá o cheiro de churrasco. Que coisa boa, Socorro. Animou a gente aqui. Tem que ter muita concentração. E eles Animou ficam a gente aqui, cantando Socorro. em alemão para chamar minha atenção. Não só a criançada vienense, mas também o cheiro do churrasco animou a gente aqui. Ô, Socorro, mas vamos lá. Alguém puxou a orelha do Trump? Mais uma vez, puxou a orelha e mexeu no bolso dele, Amadeu, mais uma vez. O presidente Trump ele foi multado hoje em $9 mil, mais ou menos aí uns 45, 46 mil reais. E por que essa multa? Porque ele violou uma ordem de silêncio. E o juiz já disse, advertiu, se ele voltar a violar essa ordem de silêncio, ele pode ser preso. Bem, o Trump, o que ele está fazendo, Amadeu? Ele está atacando as testemunhas e também já atacou o juiz, ataca testemunhas, ataca os jurados desse processo que está acontecendo agora, esse julgamento que está acontecendo em Nova York. Hoje é a segunda semana, o presidente está lá sentado no banco dos réus, aquele processo em que ele é acusado de esconder pagamento pelo silêncio de uma atriz pornô com quem ele teria tido aí uma relação íntima, teria tido um caso. Pois é, ele não pode fazer isso. Então, ele vai para a internet e ele já fez 7 publicações e ele publicou
7, escreveu lá na rede social que ele criou e no site de campanha dele, e ele também compartilhou 2 publicações, ofendendo, por exemplo, ele disse que os jurados são ativistas progressistas, os jurados do caso são ativistas progressistas que mentem para o juiz. Ele chamou o ex-advogado dele, que agora é uma testemunha contra ele, de safado, diz que a atriz pornô, a Stormy Daniels, é também uma safada, chamou até o juiz, Amadeu, de lacaio partidário. O que acontece? Além de pagar esses $9 mil de multa até a próxima sexta-feira, o Trump tem até hoje, às 2h15 da tarde, horário de Nova York, 3h15 da tarde, horário de Brasília, para remover esse conteúdo, Amadeu. Qualquer semelhança com fogo cruzado aqui no Brasil, com a justiça, é mera coincidência, né, professor? Agora, como é que uma pessoa como Trump pode ser chamado de conservador? E veja na história norte-americana, tão importante no campo político, por exemplo, que teve figuras que marcaram desde o século XVIII, desde o processo de independência até recentemente. Hoje tem o Trump como provavelmente, se não é o candidato favorito, vai disputar pau a pau com o Joe Biden na próxima eleição presidencial no segundo semestre desse ano. Olha o nível, a forma como ele se refere ao juiz, ao promotor, aos jurados, e correndo o risco, e o juiz foi muito claro, a Socorro nos informou, de que a próxima é prisão, né? É triste saber a decadência em termos de liderança, e não é só nos Estados Unidos, temos isso no Brasil também, mas de chegar a um ponto de alguém que se refere dessa forma a um juiz em pleno processo que está julgando o seu caso. Inacreditável. Passou 4 anos como o mais poderoso do planeta. Socorro, vamos lá para a manchete 2 da Socorro, Ari. O professor falou bem, viu? Decadência. Decadência vai com a elegância. Ari, por favor, vamos para, olha só. São elegância. Um mundo novo para os pets. Empresa terá voos fretados exclusivos para cachorros e seus tutores. Sem a mínima elegância, Socorro, sem a mínima elegância. No caso do Trump, da tosquice. É a decadência com tosquice. São os elegantes. Com tosquice. Mas vamos aos pets. Vamos aos pets, Amadeu. Não sei se você tem cachorro, sei que a Poliana tem gato, por enquanto não vale para gato. É uma companhia, uma empresa nos Estados Unidos que resolveu alugar jatos privados, aquele famoso jato Gulfstream. Eles estão alugando